Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, enfocando os aspectos gramaticais. Eu tenho passado para vocês nas últimas aulas a questão da acentuação gráfica, extremamente importante para questões de concurso e também extremamente importante para você cujo concurso terá a prova aberta, a prova dissertativa, seja teórica dentro da parte específica da sua área, ou seja, a famosa e conhecida redação. Extremamente importante, pontos por erros de acentuação são retirados da produção textual, sejam questões dissertativas ou seja um texto dissertativo argumentativo. Comentei com você já o aspecto fonético, que facilita a compreensão das regras de acentuação. Falei com vocês rapidamente sobre todas as regras de acentuação. Entramos nos detalhes sobre os monossílabos tônicos que recebem o acento. Trabalhei com vocês os oxítonos que recebem o acento na última sílaba, o acento gráfico e suas regras. Vamos passar para a questão dos paroxítonos, aqueles que recebem o acento gráfico na penúltima sílaba e as regras, e quando eles são paroxítonos, eles têm o acento tônico, mas não recebem o acento gráfico, que é a grande discussão, é a grande polêmica em algumas questões de concurso. Então, vamos lá para a acentuação gráfica paroxítonas. Eu disse para vocês que tem sido bastante ensinado a questão de quando se acentua graficamente a paroxítona, a palavra paroxítona. Aí vem várias regras, quando termina em PS, em L, em X, em R, etc. Só que o desenvolvimento do estudo, o aperfeiçoamento dos métodos de estudo, trouxe algo mais fácil, algo para facilitar a vida do estudante. O que é muito mais prático você memorizar quando nós não podemos acentuar graficamente uma palavra paroxítona, porque são simplesmente 5 regras. Ao contrário, quando se acentua, são várias regras. Então, o que nós temos que internalizar? O contrário. Eu não acentuo nestes casos, portanto, em todos os demais eu acentuarei. Quando eu trabalhei as oxítonas com vocês, eu disse que as oxítonas são acentuadas quando terminam nas vogais A, E, O, AM, EM. Certo? Na paroxítona é o contrário. Exatamente o contrário. Eu não acentuo as palavras que têm a tonicidade na penúltima sílaba, que são paroxítonas, quando elas terminarem em A, E, O, AM, AN ou EM, EM. Mas cuidado! O A e o E e o O, vogais sozinhas, não entram os casos dos ditongos. Certo? Muito cuidado com isso. Não entra quando for ditongo, nós temos paroxítonas acentuadas terminadas em ditongo. O A, o E e o O têm de estar sozinhos, não podem ter uma semivogal atrelada para formar um ditongo. Então vamos a essas regras? Olhe bem. Paroxítonos acentuam-se graficamente todos os vocábulos paroxítonos, exceto os terminados por A ou as, E ou es, O ou os, desde que não formem ditongo. E os paroxítonos terminados em AN, AM, e em EM, EM, e em ENS, EMS, que seria este plural do EM. Certo? Exemplo, caráter termina com R, não está nas regras onde não se acentua. Tórax termina com X, não está nessas regras de não acentuação, então todos os dois recebem acento. Série, paroxítona acentuada terminada em ditongo, série. Órfão, paroxítona acentuada terminada em ditongo, nasal, decrescente. E o mesmo caso do órgão, paroxítona acentuada terminada em ditongo nasal. Portanto, ao invés de memorizar a regra, palavras que são terminadas em R, em X, em ditongo nasal, são paroxítonas que recebem acento gráfico? Não. Só aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4 regras. Aqui eu dei para vocês 1, 2, 3,
4, 5, 6 regras para tudo. Com esses simples exemplos, eu tenho menos da metade das regras de acentuação, sendo que eu tenho 6 casos para não acentuação. Então, é muito mais fácil memorizar quando não se acentua do que quando se acentua. Detalhe importantíssimo, meus caros alunos. Esta regra para facilitar dos que não se acentuam, ela veio para facilitar a nossa vida com um novo acordo ortográfico. Porque antes dele, acentuavam-se sim as paroxítonas terminadas em, daí vem, crem, lem, e paroxítonas que também terminavam com essas vogais. Então, a partir do acordo, isto veio facilitar a vida daquele que estuda a língua portuguesa para provas de concurso. Certinho? Bem tranquilo, bem fácil. Vamos seguir adiante com as paroxítonas. Observação. Lembre-se, estágio vermelho é extremamente importante. Palavras como ima, órfã, olha o acento gráfico aqui, e outras não terminam por A, terminam por an. Então, cuidado, o A, o E e o O são as vogais sem ser nasalizadas. No caso do an, a vogal nasal é diferente. Nós acentuamos as paroxítonas terminadas em an, não é em A. Ah, mas não tem diferença? Tem sim. Experimenta escrever numa prova órfã sem o tio para vocês verem. Com certeza vão perder pontos, certo? Continuando. 2. Palavras como glória, série, empório, etc. não terminam respectivamente por A, por E, por O, mas por ditongo crescente. Portanto, é o que eu disse para vocês. Quando terminarem A, E e O e essa vogal estiver isolada na sílaba sem uma semivogal agregada, aí não há o acento. Quando ela tem uma semivogal agregada a ela, aí nós temos paroxítona acentuada graficamente, terminada em ditongo. E o ditongo, no caso aqui, é um ditongo crescente, certinho? Exatamente alguns desses tipos de palavra que vêm trazendo uma certa discussão em relação à gramática tradicional e em relação à linguística, o estudo evolutivo da língua, do falar. O que se tem discutido e algumas provas de concurso têm já cobrado e trabalhado dessa forma. É polêmico, cabe recurso dependendo do tipo de questão que você irá se deparar com ela, porque pela gramática tradicional, glória, série, empório são paroxítonas acentuadas graficamente, terminadas em ditongo. O que a linguística vem trabalhando? A dificuldade que as pessoas têm em perceber se é um ditongo ou é um hiato. Como em todos esses casos eu não teria como segunda vogal do hiato nem o I e nem o U, óbvio que nós não temos acento, porque no caso aqui as letras I são a primeira vogal. Se tornam primeiras vogais se eu resolver transformar isso em hiato. O que a linguística tem feito? Glória, série, empório. Aí todas essas palavras se tornarão proparoxítonas. Elas têm o acento gráfico na antepenúltima sílaba e são acentuadas graficamente. Existe erro, existe incorreção? Quem somos nós para discutir com aqueles que estabelecem as regras e as normas? É a famosa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi estabelecido assim. Pode-se contra-argumentar? Sim. Se o seu concurso, a sua banca, oferece uma bibliografia de gramaticistas tradicionais, é evidente que, se naquelas gramáticas não é apresentada esta variação de divisão de sílaba e a regra de acentuação, é evidente que não pode ser cobrado na prova. Vocês terão que se basear na bibliografia para um possível recurso. E se a banca não me oferece uma bibliografia? Aí a questão já polemiza.
Porque da mesma forma que alguns vão argumentar que são paroxítonas acentuadas terminadas em ditongo, há um grupo que também pode argumentar que são proparoxítonas acentuadas. Aí realmente é uma questão que dependerá da questão, dependerá da banca, dependerá de uma série de fatores que nós não iremos discutir aqui, certo? Então, olhem bem, se acentua a paroxítona quando ela terminar por an, vogal A nasal. Acentua essas paroxítonas terminadas em ditongos, no caso, todos ditongos crescentes. E lembrem-se, são esses ditongos crescentes que dão a chance de que se transforme a regra de paroxítona acentuada terminada em ditongo em proparoxítona. Certinho? Vamos adiante. Continuamos com a observação 3 agora. Palavras como órfão, órgão e outras não terminam por O, mas por ditongo decrescente, ditongo nasal. Lembram-se lá da questão da fonologia? Nós temos a tonicidade na vogal que recebe o tio, então é um ditongo decrescente. Então, eu não tenho uma palavra que termine em O. Eu tenho uma palavra terminada no ditongo nasal decrescente, ão, certo? Por isso existe o acento. Observação número 4. Não são acentuadas graficamente os prefixos paroxítonos terminados por I e R. Então, aí vem um caso de não acentuação em prefixo. É normal, é comum que os prefixos não sejam acentuados. Quando que nós temos um acento, num caso de justaposição com o hífen? Nós temos acentuação quando aquela palavra, isoladamente, ela possuía um acento. Exemplo, além-mar. Existe o hífen. O além é uma palavra que possui o acento. Ela é uma oxítona acentuada terminada em AM. Além. Ela tinha acento originalmente, não importa se foi feita uma composição por justaposição, ela mantém esse acento. Agora, se a composição for por aglutinação, aí nós só podemos acentuar até a antepenúltima. Nós veremos isso no processo e estrutura de formação das palavras, certo? Então, olhe bem, prefixos terminados com a vogal I e com a consoante R não recebem acento. Semi, mini, super, hiper. Então, não existe acentuação nesses casos. Vamos continuar? Quinta observação, também extremamente importante. Não se acentuam as paroxítonas formadas pelos ditongos orais abertos E e OI. Olhe bem, foi uma mudança do acordo ortográfico. E a confusão é a seguinte. Quando a palavra é oxítona formada pelos ditongos abertos E e OI, continua o acento. O acento caiu nas paroxítonas. Lembrem-se disso. A modificação do E e do OI foi nas paroxítonas. Herói. Oxítona acentuada terminada no ditongo aberto OI. Não é terminada em ditongo só, não. É em ditongo aberto OI. Heróico. Opa, heróico. Paroxítona não acentuada, porque o ditongo aberto OI na paroxítona perdeu o acento. Mas o ditongo aberto OI na oxítona não perdeu o acento. Então, os exemplos que nós temos: ideia, caiu o acento do EI. Geleia, boleia, assembleia, jiboia, paranoia, clarabóia, espermatozoide, androide, etc. Então, ditongos abertos E e OI não terão acentuação gráfica. Agora, observem o seguinte. Qual a letra com a qual terminam essas palavras? A, E e E. Não se acentuam graficamente paroxítonas terminadas em A, E, O, A, M, E, N e E, N, S. Pronto. A regra continua aí. 6. Não se acentuam as vogais I e U
precedidas de ditongos das palavras paroxítonas. Exemplo, sainha, sainha, não é acentuado, certo? Que é o diminutivo de saia. Cheinho, feiura, veio de tongo, feiura não tem acento. Apesar de ser aqui um hiato, esta segunda vogal do hiato não é acentuada, mesmo porque se fosse, teríamos paroxítona terminada em A, paroxítona terminada em O, paroxítona terminada em A que não se acentua. Certinho? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.